Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja realmente bem. Meu nome é Tiago Rodrigues e eu sou o terapeuta TRG. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo um conteúdo sobre decisões que eu mesmo criei com base num livro que eu li. O livro é O Poder da Decisão. Vou compartilhar a tela e acompanha comigo porque eu coloquei em PowerPoint as ideias principais desse conteúdo. 5 características sobre decisão que nos ajuda a tomar as melhores decisões. Esse foi o título que eu coloquei para esse conteúdo. Primeira característica. Decisão é uma escolha pessoal, ou seja, uma escolha de âmbito pessoal. Ninguém pode decidir por você e você não pode ficar decidindo pelos outros. Algumas pessoas permitem que isso aconteça, mas isso é por causa da pessoa que fez exatamente o que eu disse aqui nessa frase. Se você não tomar uma decisão sobre como vai viver, então já tomou uma decisão, não é mesmo? Ou seja, decidiu não decidir. E quando você decide não decidir, a vida é, tipo assim, como se pode dizer, uma tragédia, porque as outras pessoas decidem por você. Se você não decide tomar uma decisão, fazer as suas próprias escolhas, você vai viver fazendo as escolhas do outro. Eu disse que decisão é uma escolha de âmbito pessoal. Ninguém pode decidir por você e em todas as circunstâncias da sua vida você vai estar sempre decidindo alguma coisa, mesmo que seja decidindo não decidir. Por quê? Porque quando você acorda, você pensa: ai, será que eu vou levantar? Será que eu vou dormir mais um pouquinho? Você acabou de tomar uma decisão ali, se vai levantar ou se vai continuar dormindo. Ou se vai escovar os dentes, ou se vai sair de casa penteado ou despenteado. Tudo são decisões. Algumas decisões pequenas, algumas decisões grandes, mas de certa forma todas as nossas decisões nos influenciam de alguma maneira. Algumas para o lado positivo, algumas para o lado negativo. Segunda característica: algumas pessoas não querem tomar decisões para não assumirem responsabilidades. E essa característica está super relacionada com o medo. Por medo de assumir a responsabilidade de alguma coisa, ou de algo, ou com alguém, a pessoa prefere não assumir, não tomar decisões. Elas não querem tomar decisão, porque elas não querem responsabilidade, não quer comprometimento, não quer envolvimento, não quer compromisso com ninguém. E às vezes nem com ela mesma, né? No caso da frase anterior, que se você não decidir, você acabou de tomar uma decisão. As pessoas querem fugir das responsabilidades, e na maioria das vezes é por causa do medo. Não sei se você já ouviu isso, mas eu também li isso em 2 livros diferentes. Essa afirmação diz que só existe 2 medos naturais. O primeiro medo natural é o medo de cair. Todo mundo tem medo de cair. De cair. Em alguma circunstância, em alguma etapa, todo mundo tem medo de cair, de ter uma queda. Não é relacionado ao medo de altura. Medo de altura e medo de cair são medos diferentes. E o segundo medo é medo de barulho alto. Parece simples, mas se você for avaliar todas as circunstâncias e situações que você já vivenciou, você vai reparar que é verdade. Os únicos medos que a gente tem é natural, e por mais que você faça terapia, por mais que você passe por tratamento, esse medo vai estar sempre constante em você, porque ele é um medo natural. Os outros medos, medo de escuro, medo da morte, qualquer outro medo, é medo inventado pela nossa própria consciência, pelo subconsciente, pela nossa mente, pela nossa psique. Tudo isso pode ser tratado e pode ser revertido. Por exemplo, quando eu faço uma palestra presencial e pergunto sobre os medos, né? Faço essa afirmação que só existe 2 medos naturais e pergunto sobre o medo para as pessoas opinarem, a maioria das pessoas fala sobre o medo da morte. É o primeiro medo que sempre vem na cabeça, medo da morte. Porém, eu te digo, visualiza comigo e imagina a situação.
Aquela pessoa que já está numa situação vegetativa, por causa de alguma doença, por causa de alguma circunstância, ou de um acidente, ou de qualquer coisa que fez ela chegar nesse estado degenerativo e que agora ela está numa situação já de dependência, depende de outra pessoa para todas as coisas, depende talvez de sonda para se alimentar, depende de tudo, está num estado vegetativo. Você imagina que essa pessoa, em algumas vezes, algumas situações, pode ser que ela anseie a morte? Pode ser que ela pense assim, é melhor morrer do que viver nessa situação, e aí deseja a morte. Não só num estado vegetativo, num câncer terminal, uma doença dessas que a gente vê que é aterrorizante. Uma pessoa vivendo muitos anos nessa situação, ela está tão acostumada com aquilo, e se ela entender que aquilo não é bom e que ela quer se livrar logo daquilo, na cabeça de uma pessoa desse tipo, a melhor solução é a morte. Então, ela vai desejar e ansiar a morte. Ou seja, o medo da morte é um medo que não é um medo de todas as pessoas. Alguns têm, alguns não têm. E outros medos também subsequentes. Eu tive medo de escuro quando era criança e com o tratamento eu perdi o medo do escuro, eu perdi o medo de ficar sozinho, eu perdi o medo da solidão. Então, são medos que o nosso inconsciente, por meio da nossa vivência, vai trazendo para a nossa vida. Presta bastante atenção nessa imagem. Eu encontrei essa imagem uma vez no Facebook, né? Um amigo meu postou lá e eu peguei para mim, mas já faz vários anos, acho que mais de 10 anos que eu uso essa imagem. Quatro coisas escritas nessa imagem. Está escrito assim: há pessoas que tiveram uma família desastrosa e decidiram começar uma família exemplar. Há filhos que seus pais nunca lhe deram amor e são os mais amorosos. Há crianças que tiveram pais alcoólatras e decidiram nunca beber. Há pessoas que não conseguem encontrar emprego e decidiram abrir uma empresa e dar emprego. Em qualquer situação, então, não é como você foi criado. Isso são desculpas. Eu parei um pouco, eu não sei se você está vendo aí, eu dei uma pausa porque tem uma barrinha aqui, que é a barrinha do compartilhamento, e ela estava me impedindo de ler essa frase de baixo aqui. Por isso que eu dei essa pausazinha, né? Aqui é vídeo ao vivo, eu estou aqui mesmo ao vivo falando com você. Não, não tem cortes. Então, não é como você foi criado. Isso são desculpas. Você pode fazer a diferença e fazer tudo melhor. Ou seja, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa a consequência que aquilo te causou, você pode escolher quebrar ciclos. Você pode escolher fazer mudanças. Eu, quando vi essa imagem, me identifiquei muito com ela, porque ela está associada a quase todas as circunstâncias que aconteceu comigo, né? Aqui diz assim: há pessoas que tiveram uma família desastrosa e decidiram começar uma família exemplar. A minha família era muito, muito fora do padrão, né? A minha família é muito conturbada. Eu não vou entrar em todos os detalhes da minha história, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas isso aconteceu comigo, né? A minha família não era uma família bem estruturada e cada um tomou uma escolha que causou consequências graves. Por exemplo, o meu pai e minha mãe se separaram, decidiram não criar os filhos e eu vivi a vida inteira num sentimento de rejeição, né? Meu pai e minha mãe não me quis. E também de abandono. Se meu pai e minha mãe não me quis, então ninguém me quer. Então eu não sirvo para ninguém. Então esse foi um pensamento que foi, durante vários anos, ele foi vivo na minha história. Eu planejei ter filhos, né? E eu quis ser para os meus filhos o pai que eu não fui, que eu não tive. Então, é, essa característica aqui, número dois, há filhos que seus pais nunca lhe deram amor e são os mais amorosos.
Há crianças que tiveram pais alcoólatras e decidiram nunca beber. A separação do meu pai e da minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, teve bastante envolvimento com o alcoolismo, né? Meu pai era alcoólatra, meu pai bebe um pouquinho até hoje, né? Ele está vivo. E nós temos um bom relacionamento, eu e meu pai, eu e minha mãe, os dois ainda estão vivos. E há pessoas que não conseguem encontrar emprego e decidem abrir uma empresa e dar emprego. E isso também aconteceu comigo. Eu nunca busquei ser assalariado, ser CLT. Eu sim fui, por influência da criação, quase toda a minha vida eu fui CLT, mas por influência da minha criação, porque a pessoa que me criou, a minha criadora, na qual eu chamo de vó, mas não era minha avó de verdade, me ensinou que uma pessoa de bem tem que ser registrada, uma pessoa de bem tem que ter um trabalho fixo. Nesse pensamento, eu fui, enquanto eu era estimulado, né, guiado por ela, eu segui o pensamento dela. Então, na maioria das vezes da vida, eu trabalhei registrado. Não tenho nada contra quem trabalha registrado, né? Trabalhar registrado é bom, mas ter a sua própria empresa é melhor. Então, não importa o que aconteceu, não é como você foi criado, isso são desculpas. Você pode fazer a diferença e fazer tudo melhor. Um dia eu ouvi uma frase e essa frase impactou minha mente, ela ficou guardada na minha cabeça. Diz assim: desculpas, presta bastante atenção, se você puder, anota aí no caderninho para você repetir sempre contigo mesmo essa frase quando você colocar desculpas para fazer alguma coisa. Desculpas perpetuam a mediocridade. E isso também é uma frase que é viva em mim, porque durante toda a vida eu fui colocando desculpa, eu fui me vitimizando, eu fui sendo vítima da minha própria história, né? E me colocando como vítima da minha própria história. Isso não deu certo para mim porque meu pai e minha mãe me criou, e por isso, e por aquilo, e por aquilo outro, e talvez você também seja uma pessoa assim. Então, para de dar desculpa. Você pode mudar a sua realidade, você pode fazer melhor do que os seus antepassados fizeram. Porque a situação é a seguinte: se você não decidir quebrar o ciclo e fazer melhor, e fazer diferente do que eles fizeram, porque você só tem resultado diferente quando faz alguma coisa diferente, né? Se você ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa que eles fizeram, você vai ter o mesmo resultado que eles tiveram. Então, guarda essa frase. Desculpas perpetuam a mediocridade. Decisão. Existem dois tipos de decisão: razão e emoção. Quando uma decisão é pela razão, e eu não sei que tipo de decisão você costuma tomar mais, mas eu te aconselho que busque tomar sempre decisões pela razão e não pela emoção, porque as decisões que a gente toma pela emoção são decisões que tendem a trazer uma consequência negativa. Na maioria das vezes é consequência negativa, ou seja, você se machucou ou machucou alguém. Simples assim. Quando você toma decisão pela razão, ela vem acompanhada de três coisas. Primeiro você pensa, o que que eu quero? Ah, quero comprar um carro. Aí é um exemplo, né? Aí você pensa assim, vai me fazer bem comprar um carro? Eu realmente estou com vontade de fazer isso? Sim. Aí você analisa o sentimento que isso vai causar a você e aos outros. Ou seja, eu realmente preciso, vai fazer bem, vai ajudar aos outros. Quando você tem um sentimento também que é relacionado aos outros, se isso vai fazer bem aos outros, é, juntando as três coisas, você acaba tomando uma decisão pela razão. Por exemplo, você pensa que quer comprar um carro, você está com vontade de comprar um carro e ele vai ajudar no seu translado, né? No percurso que você faz para ir para o trabalho, no passeio que você faz para levar a sua família. Então, várias pessoas são ajudadas pela sua decisão. E aí é uma decisão pela razão. Quando você decide assim, eu quero comprar um carro, mas a minha mulher não quer.
Meu pai não quer, minha mãe não quer. Diz que eu não posso fazer isso porque eu vou me endividar e por causa, mas eu quero. Vou fazer e pronto. Você acabou de tomar uma decisão pela emoção. Você só foi pela vontade que você teve. E aí pouco importa o que os outros dizem, quem vai ser prejudicado ou não. Isso é decisão pela emoção e como eu disse anteriormente, na maioria das vezes as pessoas se lascam por causa disso. Quarta decisão, quarta característica de uma decisão. Decisão é uma escolha que precisa ser feita com fé. Ou seja, independente do que você vai fazer ou não. Eu citei agora há pouco o carro, mas independente do que você vai fazer, mesmo que seja comprar um carro, se você conhece a sua situação, você acredita que aquilo vai dar certo, né? Você pensou em comprar um carro, você acredita que aquilo vai dar certo, porque você conhece a sua situação, você sabe o valor que você vai pagar caso seja um financiamento, ou se você já juntou o dinheiro, você sabe o valor que você tem guardado para comprar à vista, o tipo de carro que você pode comprar com aquele valor. Se você já fez toda essa análise, você vai e age. Fé é acreditar no que você não vê. Você não está vendo o carro, mas você acredita que você pode ter por causa das circunstâncias que eu acabei de citar. Então você vai e age. Pensa, acredita e age. Decisão é uma escolha que precisa ser feita com fé. Isso não é só para caso você queira comprar um carro. Caso você queira entrar em um novo relacionamento amoroso ou profissional ou de amizade, qualquer coisa que você for fazer na vida, você precisa decidir com fé. Presta bastante atenção nessas frases e anota também, caso você queira, porque elas vão te ajudar a refletir e a analisar quando você tiver que tomar alguma decisão. É em um momento de decisão que nossa vida muda para sempre. E aí essa mudança pode ser positiva ou negativa, dependendo do tipo de decisão que você tomou. Tem decisões que é para morte, não literalmente morte física, mas é morte de algum relacionamento, morte de alguma oportunidade, morte de algum negócio que você poderia ter feito ali e perdeu, morte no sentido figurado. Tem relacionamento que é para a morte, tem decisão que você toma que é para a morte, tem decisão que você toma que é para a vida, também no sentido figurado, em toda a plenitude, né? Tudo que você considere como vida. Quando a decisão não é acompanhada de ação, ela não passa de intenção. Isso é forte. Presta atenção, o tanto que isso é forte. Por exemplo, hoje eu sou terapeuta. Mas por que que eu fui me tornar terapeuta? Porque antes eu tinha intenção de ser psicólogo, né? Até então, o meu conhecimento era limitado. Não estou falando mal também dos psicólogos, eu ainda vou fazer psicologia, eu já estou estudando, né? Eu já me matriculei, então estou estudando. Eu vou me formar ainda como psicólogo, mas a minha intenção até então era ser psicólogo. Antes disso, eu me tornei terapeuta e tenho plena certeza de que a terapia me ajudou muito a melhorar a mim mesmo. E esse foi o meu motivo, né, de ser terapeuta. Vários anos da minha vida, desde a minha infância, eu vinha buscando ajuda para lidar comigo mesmo. E foi na terapia que eu encontrei essa ajuda. Mas quando a decisão não é acompanhada de ação, ela não passa de intenção. Eu tinha a decisão de me ajudar, ser o meu terapeuta, ser o meu psicólogo, né, posteriormente. E para isso eu entrei em ação. Eu me matriculei no curso, eu fiz um treinamento para ser terapeuta. Agora eu estou fazendo a graduação e serei psicólogo posteriormente. Então, é ação. Não adianta você falar assim, eu acho que eu vou fazer isso. Decidiu, pensou e decidiu fazer. Mas enquanto você não ir lá e entrar em ação para que aquilo seja sua realidade, não vai, não vai passar de intenção. De boas intenções, eu não vou falar isso, né? Mas você
Provavelmente já deve conhecer esse ditado aí e atualmente mesmo completou o resto. De boas intenções, o inferno está cheio. Você precisa decidir os resultados que deseja conseguir, o tipo de pessoa que que deseja se tornar e agir para que isso se torne sua realidade. Essa frase é complemento da frase do meio, né? Porque a frase do meio diz: quando a decisão não é acompanhada de ação, ela não passa de intenção. Então, você precisa decidir os resultados que deseja conseguir, o tipo de pessoa que deseja se tornar e agir para que isso se torne sua realidade. Número 5 e última característica: ação. Toda decisão só é validada quando está acompanhada de ação. Como eu disse, né? Você pode decidir qualquer coisa, mas enquanto você não for lá e entrar em ação para que aquilo seja sua realidade, não vai passar de intenção e você não vai ver os resultados daquilo. Mais vale você ter uma vida de histórias do que uma vida de sonhos não realizados. Se você tem uma vida de história, se você tem história para contar, quer dizer que você vivenciou aquilo. Então você pode contar sobre aquilo. Ou você viu alguém vivenciar aquilo, né? Quando você conta a história em primeira pessoa, foi você que vivenciou. E isso é a melhor coisa que tem, contar histórias de coisas que você vivenciou. Quando você apenas sonhou que aquilo acontecesse, mas não realizou, não foi lá, não entrou em ação, aquilo não vai passar de um sonho. Então, você não tem histórias para contar sobre aquilo. Entende? Entende o raciocínio? Mais vale você ter história para contar do que sonhos não realizados. Eu coloquei aqui escrito mudança de estado emocional. Não sei se você já ouviu falar de mudança de estado emocional, mas mudança de estado emocional é uma técnica da PNL, Programação Neurolinguística. Quando você aplica em você mesmo a mudança de estado emocional, você muda a sua fisionomia, ou seja, a tua parte interna. Não a interna o que os outros estão vendo de você. Por exemplo, o que você está me vendo agora, o que você está vendo de mim agora, é o meu rosto. Mas imagina que eu tivesse muito, muito triste. Como você me veria? Assim, né? Mais ou menos assim. Se eu tivesse muito alegre, talvez você me veria assim, sorrindo. Porém, mudança de estado emocional é fazer ao contrário do que você está sentindo, para que isso mude a sua fisionomia, e mudando a sua fisionomia, vai mudar também a sua fisiologia. A sua mente acredita naquilo que você está mandando para ela. Se você está triste, por algum motivo que você acordou, talvez pensando nas suas contas, talvez pensando no marido ou na esposa que te largou e deixou você para trás com todos os seus planos mal acabados, né? Os seus planos aí, que você não acabou, então ele está mal acabado. Você acordou, por exemplo, triste. Normalmente, a sua expressão, a sua fisionomia vai te acordar desanimado, vai acordar assim, com o olhinho murcho, uma expressão assim. Aí você resolve fazer uma mudança de estado emocional. Por quê? Porque você entende que mesmo tendo acontecido toda aquela situação, é possível se reerguer e se reestruturar. Então você muda só a expressão. Acredite se quiser, o simples fato de você mudar a sua expressão, a sua fisionomia, vai mudar também a sua fisiologia e você não vai estar mais triste. E eu te digo com certeza, com clareza, por causa da autoridade que eu tenho agora como
terapeuta, como um futuro psicólogo e como alguém que vem há anos buscando estudar sobre o comportamento humano. Um dia, numa palestra presencial, uma pessoa me parou na porta do final da palestra, na porta, ele me parou para me cumprimentar e falou assim: Tiago, você acredita que eu fui curado de depressão apenas por aplicar a mudança de estado emocional? Eu, lógico, com certeza eu não ia questionar. Eu falei assim, com certeza eu acredito que você foi. Porque mudança de estado emocional muda a sua fisionomia, o que os outros veem, para mudar a sua fisiologia, o que você sente, a sua estrutura, os seus hormônios, a sua essência interior, externa, quer dizer, que está dentro de você. E, consequentemente, as outras pessoas vão ver a sua mudança. Você não encontra alguém sorrindo e fecha a cara para essa pessoa. Geralmente, na maioria das vezes, a não ser que seja uma situação, assim, presencial vivida com você e a pessoa esteja sorrindo de deboche. Aí você pode até ficar com raiva da pessoa. Mas se é uma pessoa que não te conhece, passou por você sorrindo, dificilmente você vai fechar a cara para essa pessoa, né? Você precisa decidir. O que você precisa decidir? Diante de todo esse conteúdo que eu te passei, às vezes você tem um sentimento de culpa, você precisa decidir se livrar da culpa, você precisa decidir se livrar de algum medo que te trava, o medo da morte, o medo da solidão, o medo de envelhecer na pobreza e sozinho, o medo de ser rejeitado, o medo de não se olhar para você com merecimento, com um autoconhecimento, sabendo realmente quem você é e aonde você pode chegar. Você precisa se livrar de tudo isso que te impede de prosperar na vida e de alcançar plenitude em todas as áreas. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal, dá um like, porque isso ajuda, né, o algoritmo do YouTube a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Um forte abraço, tudo de bom para você. Até mais.